Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Divina Comédia de Dante Alighieri. Já tratamos do canto 1 e do canto 2 do Inferno, lembrando que é dividido entre Inferno, Purgatório e Paraíso, e agora iremos analisar o canto 3 do Inferno. Nos dois primeiros cantos, nós percebemos que Dante Alighieri estava perdido em meio a uma floresta escura e foi salvo por Virgílio, que decidiu conduzir pelo inferno e pelo purgatório a pedido de Beatriz, que é a antiga amada de Dante Alighieri, que havia estado ali no próprio paraíso e que agora solicitava a Virgílio para que ele conduzisse o Dante e salvasse das feras que estavam perseguindo na selva escura. E então o Dante, percebendo isso, decide seguir o Virgílio então por todo esse caminho. Virgílio então prossegue a sua viagem com o Dante Alighieri e andando por um lugar bem escuro, bem estranho, né? O Virgílio vai conduzindo Dante Alighieri até que chegam a um grande portão. E nesse portão, há logo acima, no alto dele, escritos, né? E nesses escritos há toda uma mensagem e toda uma simbologia própria, né? Que logo no início do próprio canto terceiro diz o seguinte: por mim se vai das dores a morada, por mim se vai ao padecer eterno, por mim se vai a gente condenada. Moveu justiça o autor meu sempiterno, formado fui por divinal possança, sabedoria suma e amor superno. No existir ser nenhum a mim se avança, não sendo eterno e eu eternal perduro. Deixai, ó vós, que entrais toda a esperança. Então, é uma mensagem que está escrita naquele portão, né? Todo mundo que entrar não vai ter mais a esperança, deve perder a esperança após entrar ali. E então, o Dante, vendo aquele portão com aquela mensagem sinistra, né? Ele questiona então a Virgílio, né? Mestre, o que é essa mensagem? O que isso significa? E Virgílio então responde, dizendo que ele não mais deveria ter medo a partir de então, né, e que aquela mensagem significava que as almas que atravessarem aquele portão, elas iriam perder a noção da verdade, elas estavam perdendo aí o maior bem do intelecto, e elas iriam então estar ali para a sua condenação. Então Virgílio segura a mão do Dante Alighieri e ele se sente mais confortável depois disso, né? E puxa e os dois vão atravessando então aquele portão. E logo em seguida, o Dante avista toda uma atmosfera muito estranha, tudo muito escuro, né? E escuta sons de lamentos, de gritos, de choros, né? De barulhos estranhos, de ofensas, de lamentações, né? Um clima muito pesado, né? E num local muito escuro, onde a luz não entrava propriamente, né? Então, Dante decide questionar, né? Mestre, quem são esses que eu estou escutando, né? Quem são essas pessoas que estão nessa situação? Essas almas que estão nessa situação? E Virgílio responde, né? São as almas que não tiveram nem a infâmia e nem a honra. São aquelas almas que não fizeram nada, nem algo bom e nem algo ruim. Apenas viveram por si mesmas, né? Viveram com o seu egoísmo. São aquelas almas que apenas se alimentaram, tiveram prazeres e não tiveram, portanto, uma vida plena, nem ruim e nem boa. E junto dessas almas, desses seres humanos, estavam também anjos, almas de anjos que durante a batalha, no início dos tempos, entre Lúcifer e aqueles que defendiam o paraíso, né, eles não estavam ao lado de Deus e nem ao lado de Lúcifer. Então, por isso, eles estavam ali junto com esses seres humanos que não fizeram nada em vida. Então, por isso, eles eram apenas egoístas, né, viveram por si mesmos e não apoiaram nenhuma causa. E por isso, nem o céu e nem o inferno desejavam que eles estivessem em algum lugar propriamente. Então, por isso, eles foram expelidos do céu pela incompatibilidade e também o próprio inferno os expeliram. Então eles estavam naquela situação lamentando e chorando e reclamando o fato de estarem ali.
Então Dante questiona, né? Já que eles não estão no paraíso e não estão no inferno, por que então eles estão lamentando, já que eles não estão condenados eternamente, né? E aí o próprio Virgílio responde, né? Eles invejam qualquer outro tipo de destino. Eles invejam até mesmo aqueles que passaram pelo inferno, que estão no inferno propriamente, porque tiveram realmente algum destino. Eles invejam porque suas vidas foram mesquinhas, suas vidas foram vidas que não tiveram algo a ser considerado, e por isso a condenação deles é ser ignorados, tanto pelo céu quanto pelo próprio inferno. Então, por isso, o próprio Virgílio diz que vamos seguir em frente, né, e vamos ignorá-los, porque essa é a sina deles propriamente, né? E então, prosseguindo, Dante vê uma bandeira, e essa bandeira está dando várias voltas, e seguindo essa bandeira há uma enorme fila de almas, né? Muita gente, né? Ele percebe que há uma grande aglomeração de pessoas, e ele reconhece no meio dessa aglomeração de pessoas uma alma propriamente, e é uma alma que ele lembra que fez a grande renúncia. Ele apenas menciona que uma alma que fez uma grande renúncia, ele não especifica um nome ali, né? E logo ele percebe que aqueles são os condenados que desagradavam a Deus e desagradavam os seus inimigos. Então, no primeiro encontro, né, de almas, ele percebe aquelas almas que simplesmente eram neutras tanto a Deus quanto ao inferno. Agora percebe as almas que desagradavam tanto a Deus quanto ao inferno propriamente. E essas almas estavam nus, né? Eles estavam pelados, né? Sem roupas, e percebeu que havia moscas e vespas que estavam atacando o rosto dessas almas propriamente. E esse rosto ele era tão atacado por moscas e vespas no rosto que caía sangue. E esse sangue se misturava com as lágrimas de lamentação e caía no chão, onde vermes saíam na terra e acabavam se alimentando desse sangue propriamente, né? Então veja que é uma figura aí, bem sinistra, né? De uma alma com essa condenação. São aqueles que desagradavam tanto a Deus quanto aos inimigos de Deus propriamente. E então eles decidiram seguir, né, e encontraram uma multidão às margens de um rio. E aquele rio é o rio chamado Aqueronte. E várias pessoas às margens esperando alguma coisa propriamente. E então Dante pergunta: quem são essas pessoas, essas almas que estão nessas margens? Então Virgílio responde, né, quando nós chegarmos na margem do rio Aqueronte, você vai ficar sabendo. Então o Dante ele se sente um pouco envergonhado porque ele estava questionando demais. Tudo que ele via, ele questionava ao Virgílio e achava que isso poderia incomodá-lo, né? Então, logo depois, ao chegar próximo à margem, ele avista um barco chegando. E nesse barco ele vê um homem velho com barba grisalha e cabelos brancos, e esse era conhecido como Caronte, né, um demônio, e que tinha ali ao redor dos seus olhos, né, um círculo de fogo propriamente ali. Então, esse era o chamado demônio Caronte, né, que é uma figura mitológica, mas ali está representado, colocado na história do Dante. E Caronte ele chega às margens e já vai logo anunciando, né, almas miseráveis, vocês estão condenadas, né, não tenham esperança de ver o céu. Agora vocês irão para o reino das trevas, para as trevas eternas, e eu vou levar vocês para o outro lado da margem. E então o Caronte, que é esse demônio, percebe que Dante está ali no meio, né, daqueles mortos. E ele diz, se direcionando a Dante, né, e tu que está vivo, sai do meio dos mortos. Ou seja, ele se sentiu incomodado, né, e falou para o Dante sair de lá. E Dante ele permaneceu inerte, permaneceu no mesmo lugar, não se moveu. E aí Caronte então decidiu voltar a ele e dizer novamente: para você há outro caminho, outro barco mais leve irá te levar àquilo que você quer pretender, o seu caminho que você deseja. Só que então o Virgílio decide falar, e o Virgílio fala: Caronte, quem quer que ele passe está lá onde se pode tudo, ou seja, quem deseja que ele atravesse é algo superior a você.
cale-se e simplesmente obedeça. Então Caronte, percebendo que era um desejo superior a ele, né, ele então fica calado e começa a remar. As almas que estavam próximas, né, viram toda essa cena. Essas almas estavam raivosas propriamente, né? Todas essas almas, elas blasfemavam tanto contra Deus, contra os seus próprios pais, contra a própria espécie humana, blasfemavam e ofendiam aquele lugar, ofendiam o próprio tempo, a ideia do tempo, e ofendiam até mesmo o fato de terem nascido e estarem ali pelo fato de terem nascido. Então eram almas que estavam ali a todo momento ofendendo e estavam rejeitando tudo aquilo que estava à sua volta propriamente. Então, Caronte, ele batia nessas almas que se negavam a subir no barco. Ele pegava o remo e batia nessas almas para que elas entrassem lá e para que elas não demorassem, né? E colocavam as almas nesse barco e então seguia adiante. E Virgílio, voltando-se para Dante, disse, né, agora com mais calma, né, meu filho, esses são os que morrem sobre a ira de Deus. Deus estando distante deles, distante da misericórdia, eles serão condenados. Né? E eles temem tanto a justiça divina que eles tomam até mesmo o desejo de já tomarem as suas devidas condenações. E, portanto, nenhum vivo passa pelas margens do Aqueronte. Né? O Aqueronte, que era um rio tão escuro, tão negro. Então, pelo fato de nenhum vivo ultrapassar essas margens, é que o próprio Caronte estava com raiva, irritado pelo fato de Dante estar ali. E então, logo em seguida, temos aí um terremoto, e vem um relâmpago e uma ventania, e verificando isso, o Dante não resiste e desmaia. E assim encerra o canto 3, né, com o desmaio do Dante. E agora passamos aos comentários. Né? Isso, verificamos toda essa história dessa viagem do Dante, é meio cheio de momentos estranhos, né? Onde ele encontra almas penadas, né? Nas suas condenações e tudo mais. Desse canto terceiro, o que os comentaristas mais falam a respeito é quanto à visão que o Dante tem de uma alma que está ali, né, nessa região, e que ele percebe que é uma alma que fez uma grande recusa, uma alma que recusou algo grandioso. E como ele não menciona quem é essa alma que fez essa grande recusa, há vários comentaristas tentando adivinhar ou tentando deduzir quem seria essa alma ali condenada. Né? Alguns colocam que seria o Túlio Dandalo, né? Ele coloca que seria os Ottons, né? Que era uma família de nobres, mas os próprios historiadores verificam que essa família já não existia mais na época do Dante, não teria cabimento de ser isso. Né? Outros colocam que seria Esaú, né? Que ele renunciou aos direitos de primogênitos em favor de Jacó, então por isso poderia ser Esaú. Outros dizem que é o imperador Diocleciano, que quando ele ficou velho, ele renunciou ao cargo de imperador no Império Romano. Outros diziam que era Juliano, né, que ele havia sido um apóstata, deixou de ser cristão e passou a perseguir os próprios cristãos. Outros ainda colocam como Pôncio Pilatos também. Outros colocam como Torriano de Querec, que era alguém que era da causa dos guelfos da época do Dante. Outros colocam como Pedro Morani, e dentre outros. Né? Mas o que chama mais atenção é Celestino V, que alguns dizem, né, o Papa Celestino V poderia ser, porque foi um Papa que renunciou propriamente ao cargo de Papa. Né? Ele foi Papa durante 5 meses, depois disso renunciou, e depois o Papa Bonifácio VIII assumiu a direção da igreja, assumiu o cargo como sendo Papa. Então, por isso, alguns deduzem que seria o Papa Celestino V. E é interessante observar o comentário aqui do Monsenhor Joaquim Pinto de Campos, né, nessa coleção de comentários da Divina Comédia. Né, é bem interessante o que ele fala a respeito disso, né, de por que se considerar como sendo o Papa Celestino V, que é um santo da Igreja Católica atualmente. O Papa Celestino V ele foi canonizado pelo Papa Clemente depois,
e se isso seria algo blasfêmico, uma vez que o Dante, sendo católico, teria colocado aí um santo no inferno propriamente, né? E ele faz todo o seu comentário, né, que aquelas várias interpretações que existem, elas são conjecturas que não são cabíveis, né? E ele ainda coloca aqui na sua introdução ao canto terceiro, dizendo o seguinte: tudo isso são conjecturas que não resistem à mais superficial análise. Quem será, pois, o tal do gran refiuto, aquele que fez a grande recusa? Dante não declara, mas pelo que disse no canto 27, faz supor que o tal é Pedro Moroni, ou Celestino V, Papa, antecessor de Bonifácio VIII. Efetivamente renunciou ao pontificado após 5 meses de exercício, morrendo clausurado no castelo de Tumone e canonizado por Clemente V em 1213. Bem desejara poder abraçar a opinião de Túlio Dandolo e de outros conjecturistas, a fim de pôr fora da discussão o Santo Papa. Mas não creio ser possível, em vista dessas palavras que o mesmo Dante põe na boca de Bonifácio VIII, dirigidas ao conde de Montefeltro já frade. São duas as chaves que o meu antecessor renunciou. Logo, Dante é sacrílego, porque põe no inferno até os santos. Não nos apressemos. Vamos devagar. Que Dante haja sido temerário, admito, mas sacrílego, herético, jamais. Então, que é um monsenhor, um sacerdote, né, que ele foi cônego, né, da Capela Imperial do Rio de Janeiro, alguém muito influente, inclusive na época do Império brasileiro, né, e ele era um sacerdote. Ele diz aqui, né, que Dante ele não seria herético jamais, pelo fato de ter colocado aí, ou supostamente colocado, o Papa Celestino V nessa passagem, nessa referência no inferno. Primeiro, porque Dante escreveu isso em 1303, 10 anos antes que Celestino fosse canonizado, e por isso não se pode dizer que ele metesse santos no inferno. Segundo, porque não se pode tampouco dizer que aí metesse um Papa, visto como Celestino havia renunciado legalmente à tiara em Nápoles em presença do consistório a 13 de dezembro de 1294, reassumindo desde logo seus hábitos eremíticos. Terceiro, porque, embora houvesse sido humilde e santo antes, durante e depois do pontificado, não deixou, todavia, por incapacidade mental e por inexperiência dos negócios, de cometer faltas deploráveis nos 5 meses em que foi Papa, faltas que foram reparadas por seu sucessor como danosa aos interesses temporais e espirituais da Igreja, mostrando-se Testarte inapto para desempenhar um cargo que, aliás, não procurou, mas que lhe impuseram, e que, se em circunstâncias normais é grave, mais grave se tornava naqueles tempos de discórdias municipais, de pretensões ambiciosas de príncipes e de horríveis perturbações em toda a sociedade, estado de coisas que exigia um homem de largas vistas, de talento abalizado, de vasta experiência e energia. Por desgraça, todos estes predicados faleciam em Celestino. Mas se Celestino era tão carecido de suficiência, por que razão Dante se volta contra ele por causa da sua renúncia? Não deveria, pelo contrário, louvar? Responde-se que Dante, sem dúvida, teria feito isto, e mesmo do que isto, com a melhor vontade, se a renúncia de Celestino não tivesse dado lugar à elevação de seu inimigo ao trono pontifício. Quais fossem as razões de inimizade de Dante para com Bonifácio, não é este o lugar de examinar. Digo somente que Bonifácio foi papa, porque Celestino renunciou. Logo, Dante atribuía a pusilanimidade de Celestino à eleição de um papa, que ele considerava seu inimigo e inimigo dos interesses da Itália. Essa ideia, justa ou injusta, o levava a raciocinar assim: um bom papa, um papa humilde e santo, qual era Celestino, estava mais no caso de fazer o bem da Igreja e da Itália do que Bonifácio, homem de índole severa e altiva, e embora de profunda inteligência. Quem, pois, não dirá, continua Dante, que Celestino, por pusilânime, que não fez grande mal com a sua renúncia? Quantos danos temporais e espirituais não se teriam evitado? Então aqui ele coloca, né, de tudo que precede, vê-se que Celestino era um papa segundo o coração de Dante. Celestino podia confirmar as esperanças e satisfazer os desejos de Dante. Celestino podia restituir a paz à Igreja, estimulando com seus apostólico exemplo os outros pastores,
Renunciando, pois, o poder das chaves nas mãos de um homem que ele reputava menos próprio, desvaneceram-se os sonhos dourados de Dante, que na sua febre da imaginação figurava um futuro certo e lisonjeiro sobre os auspícios de Celestino. Donde se colige que Dante, digamos assim, não meteu no ante-inferno este homem, senão pela muita estima que ele tinha, não quanto à ciência e à experiência, mas quanto à bondade. Esta opinião é também do Monsenhor Zenelli, que é bispo de Treviso, segundo se vê numa de sua excelente obra que tem por título O Espírito Religioso de Dante. Então ele dá a base aqui dizendo que até o bispo de Treviso tem essa mesma noção quanto a essa passagem, né, que o Dante gostava tanto do Papa Celestino, acreditava que ele poderia fazer realmente algo bom pela igreja da sua época, e ele renunciou e deu lugar a um Papa que o Dante não considerava como sendo bom. Seria como, por exemplo, se você gostasse muito do Papa Bento XVI e não gostasse mais dele pelo fato dele ter renunciado e dado espaço para o Papa Francisco, que é um Papa que talvez você não iria gostar. Então, para você entender um pouco aí, se estivéssemos na situação atual, as pessoas poderiam criticar o Papa Bento XVI pelo fato de ter dado abertura ao Papa Francisco para aqueles que não gostam do Papa Francisco. Então, da mesma forma, o Dante, ele gostava do Papa Celestino, quinto, porém que deu espaço para o Papa Bonifácio VIII, que ele não gostava da forma como geria a igreja propriamente. Então aqui ele continua, recapitulando tudo o que fica dito. Direi finalmente que não se pode, sem injustiça, chamar Dante sacrílego ou blasfemo, porque, censurando o Celestino pela sua renúncia e sobrevivendo 7 anos à sua canonização, não se tivesse retratado. Não tinha de que se retratar, visto como não disse expressamente que viu entre os poltrões e cobardes Celestino Papa, diz apenas que viu um tal, que por fraqueza de ânimo, por indiferença e por amor do próprio sossego, renunciou à empresa de prestar serviço a Deus e à humanidade, o que não se pode deixar de fazer, de ser falta gravíssima, em vista dessas palavras de Cristo. Quem não é por mim, é contra mim. Ora, não tendo o poeta aplicado claramente esse princípio a Celestino, não tinha, como já disse, de que se retratar. Falava do Papa Pusillanime como homem, mas não do santo, que então não era. E aqui ele fala, então, basicamente, que ele via o Papa Celestino como um homem, não teria como Dante saber que ele era um santo, porque ele foi canonizado muito tempo depois. E nesse trecho específico ele não diz que é o Papa Celestino, essa é uma hipótese feita aí pelos comentadores. Então não se pode afirmar que era o Papa Celestino, mas em sendo o Papa Celestino, o Dante teria colocado ali, tendo em vista que ele rejeitava e não gostava dessa ideia da renúncia para dar margem ao Papa Bonifácio VIII, ao qual ele era propriamente inimigo. E ele diz aqui que a obra foi publicada, o Inferno, ele já havia sido publicado em 1306, e o Papa Celestino ele foi canonizado pelo Papa Clemente V em 1313. E no dizer do autorizado de Boccaccio de Villani, temos claras razões para concluir que aquele decreto não foi publicado pelo sucessor João XXIII, senão em 1328, ou seja, o decreto de canonização do Papa Celestino V, ele não foi publicado na data em que foi efetuada a canonização, em 1313. Ele foi publicado, tornado público, essa canonização do Papa Celestino, em 1328, através do Papa João XXII, ou seja, 7 anos depois da morte de Dante. Então não teria nem como Dante saber que houve esse processo de canonização para possivelmente se retratar ou para dizer que não era o Papa Celestino ali, justamente pelo fato que só se tomou conhecimento dessa canonização 7 anos depois da morte do Dante Alighieri. Além desse comentário todo em torno dessa figura de quem seria esse que fez a grande renúncia, se seria o Papa Celestino V ou não, temos aí o próprio Caronte, como personagem que aparece. Ele é uma figura mítica, e ele é o barqueiro de Hades na mitologia greco-romana, aquele que conduz as almas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, propriamente atravessando os vários rios do Hades. E diz a lenda que muitas pessoas enterravam aquelas pessoas mortas, colocavam moedas nos olhos, para que quando
o Caronte visse aquela alma, ela teria uma forma de pagar pela viagem para atravessar aquele rio. E aqueles que não tinham condições, aqueles que não tinham dinheiro ou que não foram devidamente enterrados, deveriam ficar às margens do rio Aqueronte durante 100 anos, esperando para que depois de 100 anos, enfim, o Caronte iria levá-los, porque eles não tinham a moeda para pagar ali aquela travessia, né? E é interessante dizer que nas mitologias, né, nas histórias mitológicas grecos-romanas, temos a ideia da catabase, né, que é a ida de um herói, a ida de um personagem considerado nas histórias como sendo protagonista, a ida desses personagens ao mundo dos mortos, né? E aí tem várias figuras que foram para o Hades, né? O Héracles, o Dionísio, Orfeu, o próprio Enéas, né, que é da história escrita por Virgílio, a Psique, dentre outros. Então, para dizer que a figura do Caronte estava presente aí nessas histórias aí. Então, são esses os comentários que eu tenho a fazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E é isso, deixe os comentários quanto a esse canto, quais são as impressões que vocês tiveram em relação a toda essa história. E é isso, muito obrigado pela atenção.